Bom dia, boa tarde, boa noite, Paideia Geekers. Aqui quem fala é Santiago. Vocês vão perceber que eu estou aqui com uma convidada especial, porque a gente está aqui mais uma vez no nosso Paideia Geek Entrevista. Hoje eu estou sem o meu parceiro, Davi, mas não tem problema. Hoje eu e a Luísa vai ter aqui um papinho, uma coisa mais entre meninas. Vai ser bacana. Então, Luísa, por favor, se apresente ao nosso público, nossos Paideia Geekers. Bom, gente, em primeiro lugar, queria agradecer pelo convite, Santiago, Davi, por estar aqui. Davi em espírito, né? Mas a gente vai dar conta. Queria agradecer pelo convite, agradecer por todo mundo que está assistindo também, a todo mundo que está assistindo. Não sei, Santiago, o que você quer que eu comece falando? Que eu fale um pouco de mim, da minha trajetória? Eu acho que você pode falar primeiramente o seguinte, do seu livro, e depois a gente desenrola, porque tem umas coisas para perguntar também que eu fiquei curiosa. Tá ótimo, então vamos assim. Gostei dessa linha. Bom, Relógios Partidos é o meu livro de estreia, é uma coletânea de contos fantásticos que segue assim essa tradição do realismo fantástico latino-americano. As principais referências do livro são a Silvina Ocampo, a Mariana Henriques, a Lígia Fagundes Telles. Acho que aqui no Brasil eu dialogo bem também com a obra da Socorro Scioli, acho que numa outra pegada, mas acho que ela traz essa coisa também, né, do fantástico que se mistura muito, da magia no cotidiano, né? Sim. E Relógios Partidos tem essa pegada. O livro é dividido em 3 partes, né? Tempos que foram, tempos que são e tempos que podem ser. Representam mesmo essa coisa do presente, do passado, presente e futuro. Eu acho que a ideia, quando eu construí o livro, a ideia da estrutura macro dele é levar o leitor nessa grande viagem no tempo, assim. E eu diria que os contos são esquisitos. Eu acho que uma boa parte deles são contos de terror. Acho que todos nesse guarda-chuva do fantástico, né, da literatura fantástica, muito nessa tradição do realismo fantástico. E eu diria que todos eles são esquisitos, assim. Acho que tem uma parte considerável, principalmente na parte do presente, que são de contos de terror mesmo. Até por isso essa conversa com a Silvina Ocampo, com a Mariana Henriques. Nem todos são de terror. Acho que os gêneros também vão se transformando, né? Vão fazendo essa viagem também, conforme, né, as partes vão se seguindo. Então, acho que os gêneros literários vão mudando, acho que a forma da escrita vai mudando, mas acho que tem uma certa estranheza que perpassa ali todo o conjunto de contos, assim. Acho que é isso, Santiago. Mas a gente vai tirar ainda mais coisa, não se preocupe. Não, certamente. Estou aqui para isso. Eu vi que era terror, assim, eu já fiquei, ai meu Deus, porque quando eu li sobre a temática, né, que você fala do tempo, eu achei muito interessante, não somente ser a temática tempo, mas a divisão que você fez, né, tempos que se foram, tempos que são, tempos que podem ser, eu achei isso muito interessante, né? E aí quando eu vi que era terror, eu fiz, opa, mas ainda assim eu fiquei muito cativada a ler. E aí eu queria saber por que você decidiu usar nesse seu livro de estreia a temática tempo. Porque o tempo sempre foi uma coisa que me fascinou muito, assim, essa dimensão temporal sempre me fascinou muito, desde muito pequenininha. É uma coisa que eu até comentei, né, que eu, pequenininha, descobri o paradoxo dos gêmeos, e isso alugou um triplex na minha cabeça, assim, sabe? Eu ficava assim, mas como é que é possível? É um tempo para um, é um tempo para outro, assim, isso foi uma coisa, assim, muito, muito fascinante, assim, para mim. Então, essa dimensão do tempo sempre me fascinou muito, né? Essa ideia da viagem no tempo, assim, sempre amei tudo que fala sobre viagem no tempo, assim, tanto na ficção científica, literária, como no De Volta para o Futuro, entendeu? Como na série Lost, a Maioral, que amo. Nossa Senhora, não, pelo amor de Deus. Fez um nó no tempo, Lost. Foi muito a melhor temporada para mim, inclusive,
segunda, que é a da viagem no tempo, entendeu? É que começam a introduzir os flash forwards, né? Isso é da terceira para a quarta, se não me engano. Terceira para a quarta, né? É. Então, sempre fui muito fascinada por obras que trabalham essa temática, sempre foi uma dimensão que me interessou muito, assim, né? Esse lugar do tempo como algo que a gente experimenta e que sente, e que passa de fato, né? A gente nasce, a gente cresce, a gente morre, enfim, a gente envelhece, mas que ao mesmo tempo é um construto humano, de certa forma, né? Quando a gente mede o tempo, né? Na dimensão as medidas do tempo, o fuso horário, todas são construções humanas, né? As divisões que a gente estabelece e tal. Então, me interessa muito esse lugar ambíguo que o tempo ocupa de ser algo que existe de fato, mas que também é fabricado de uma certa forma, né? E eu acho que a percepção que a gente constrói sobre o tempo enquanto sociedade tem um impacto muito profundo no modo de ser e de viver e nos comportamentos ou nas prioridades de uma sociedade, né? Acho que agora, por exemplo, inclusive a gente está num sistema, né, que tem uma relação com o tempo muito adoecida, né? E acho que isso tem um impacto muito profundo, assim. E ao mesmo tempo é isso, né? O tempo é uma dimensão que existe de fato, mas ao mesmo tempo não é algo que a gente vê, né? Que a gente testemunha, que a gente sente o gosto, que a gente sente o cheiro. A gente sabe que o tempo passa, mas a gente não tem esse testemunho físico dele. Então sempre foi muito assim, sempre deu um nó na minha cabeça. Eu sempre fiquei muito doida pensando em coisa do tempo, né? E como você sabe quanto tempo uma coisa leva, quanto tempo ela vai levar. Nossa, eu sempre fiquei assim, quê? Então eu acho que o tempo surgiu como uma temática muito natural para o meu primeiro livro. E o tempo realmente ele é bem interessante, porque ele é um tanto quanto paradoxal, né? Porque a gente tem essa ilusão de que a gente tem um controle sobre ele, mas a gente não tem, né? Então, tipo assim, ele é como se fosse algo que a gente pode conter e ao mesmo tempo não é. E ele também tem aquela coisa do tipo, nossa, eu tô sentindo o tempo passando mais rápido, mas como é que o tempo tá passando mais rápido se ele tá passando naturalmente? Então, ele já realmente um elemento que ele é muito curioso. E aí, quando a gente joga a viagem no tempo, aí acabou tudo. Exatamente. Eu acho que tem esse caráter muito ambíguo, né? Por exemplo, quando a gente fala sobre os anos da pandemia, por exemplo, para mim foi ali um tempo, e esse livro ele começa a ser escrito na pandemia, né? Então, é um tempo totalmente deslocado no sentido de que ele passa tão rápido, mas ao mesmo tempo ele passa tão devagar, sabe? Isso. E não é uma coisa ou outra, né? São as duas coisas ao mesmo tempo, né? Uma sensação de que o tempo está correndo e você está meio que deixando de viver, mas ao mesmo tempo, meu Deus do céu, já se passaram 3 meses e só se passaram 2 dias, sabe? Então, assim, teve uma dilatação e, ao mesmo tempo, um encurtamento do tempo ali tão brutal, de tantas maneiras, e o livro começa a ser escrito nesse contexto, né? Que acho que não tinha muito como não ser essa temática, entende? Acho que é uma temática que estava me atravessando muito pessoalmente e nos atravessando muito coletivamente, né? É verdade. E você começou esse livro na pandemia e foi numa oficina de escrita. Como é que foi isso? Como foi que surgiu essa ideia de escrever o livro? E como foi que você, primeiro, né, não deixando essa ideia escapar e desenvolvendo essa ideia até ela finalmente se concretizar num livro? Perfeito. Eu acho que assim, eu entrei nessa oficina que se chama Casulo. Ela foi ministrada pelo Leonardo Villaforte, que é um querido, assim, que inclusive foi quem fez a leitura crítica do livro e é ele quem assina a orelha do livro, inclusive, que, nossa, chorei quando li, assim, acho maravilhoso. Assim. Fiquei muito emocionada. Né? Foi total, ele estava presente em todas as etapas, assim, né? Em todos os momentos, assim. Então, eu entro nessa oficina em 2021, num momento de grande turbilhão assim, na minha vida. Eu tinha perdido meu pai há pouquíssimo tempo, por conta da Covid, inclusive.
em um momento assim de uma certa estagnação profissional também no roteiro, aquela coisa do vai abrir câmera, não vai abrir câmera, vai ter set, não vai ter set, vai ter como, não vai ter como. Enfim, então tudo ali meio em suspenso, meio parado, eu vivendo esse momento pessoal muito duro, muito difícil, de luto. E eu me agarrei muito assim na oficina por isso, né? Foram algumas amigas minhas que me falaram sobre a oficina e aí eu decidi fazer. E para mim foi assim, nossa, um respiro, assim, sabe? Uma lufada de ar fresco, sabe? E era uma oficina de leitura e escrita de contos, assim. Essa era a proposta e o conto sempre foi um formato com o qual eu me identifiquei muito, assim, desde novinha, quando eu comecei a escrever, foi sempre nesse formato, assim, foi nesse formato que eu desenvolvi a minha literatura, né? Então, sempre foi um formato que eu me identifiquei muito, e aí eu achei muito interessante a proposta. Fui fazer e, nossa, foi incrível, assim, sabe? A troca com o Léo, né? Com o Leonardo, com as outras pessoas que fizeram a oficina também. E aí, a cada semana, a gente lia alguns contos e aí ele trazia uma proposta de exercício em cima dos contos lidos para fazer para a semana seguinte. Quer dizer, então, a cada semana a gente escrevia um conto, né? E depois lia esse conto com a turma e debatia, enfim. E eu fui vendo que os meus contos estavam sendo bem recebidos, assim, tanto pelo Léo quanto pela turma. E fui, não sei, acho que eu fui ganhando confiança, segurança. Desde 2020, na verdade, esse retorno à literatura, né? Eu fui ensaiando esse retorno à literatura, porque eu começo a escrever literatura muito novinha e o roteiro, na verdade, né, surge depois, né? Comigo já ali nos meus 26 anos, assim, hoje em dia eu tenho 34, quase 35, sagitariana, aquelas. Já fez ou vai fazer aniversário? Vou fazer agora sexta-feira, menina. Ai, sexta-feira meu Deus! Pá. Estamos aí, quase aí nessa virada. Mas desde 2020 eu vinha sentindo essa vontade, assim, de fazer esse retorno à literatura. E aí, então, isso aconteceu muito naturalmente no Casulo, né, na oficina. E eu fui ganhando essa segurança, essa confiança. E aí, quando a oficina terminou no final do ano, né, eu entrei, acho que em maio, junho, e a oficina foi até o final do ano. Eu me dei conta de que eu já tinha um número razoável de contos escritos, sabe? E foi aí, no finalzinho de 2021, início de 2022, então, que surgiu a ideia de fazer o livro, assim. Esse é um sonho meu desde que eu li Crime e Castigo aos 13 anos de idade, daquele desgraçado, daquele Dostoiévski, entendeu? Que acabou comigo, esse homem, entendeu? Quer dizer, eu fui fazer russo na faculdade. Foi! Eu me formei em letras português-russo por causa desse desgraçado, entendeu? Eu ia super perguntar por que russo? E aí eu não tinha relacionado justamente com o Crime e Castigo, que foi seu primeiro livro. Foi por causa de Fiodor, entendeu? E realmente ali, assim, eu comecei a escrever literatura muito novinha, né? Eu tinha, 9 anos de idade, mas eu li Crime e Castigo aos 13 como uma coincidência, na verdade, porque eu estava lendo, sei lá, muito Sherlock Holmes. Falei, deve ser policial isso aqui. Porque não é Crime e Castigo. Mal sabia ela, meu Deus, mal sabia ela. Aos 13 anos, ela não sabia. Perdida no personagem, entendeu? Mas aí foi um impacto enorme, né? Porque o que é Raskolnikov se não um adolescente angustiado, entendeu? Que é o que eu era com 13 anos de idade. Então, teve um impacto muito grande em mim. Aí eu li, né, todos esses maiores romances do Dostoiévski ali na adolescência. Foi muito por isso que eu fui fazer russo na faculdade. Menina, eu tergiversei totalmente. Estou assim, por que eu comecei a falar de Dostoiévski? Não, porque desde então... Do processo de escrita que você iniciou e migrou, né? Exatamente, que eu tive esse lugar de, cara, eu acho que eu quero fazer isso.
Porque para mim foi muito mágico, assim, sabe? Crime e Castigo foi um livro mágico para mim, que eu fiquei assim, gente, isso aqui que ele faz é feitiço, entendeu? Que ele joga ali uma tinta no papel e eu fico aqui pirando, sei Até lá. hoje, provavelmente, né? Depois, exatamente. Ele lá no meio da Rússia, eu aqui no Rio de Janeiro, Rio 40 graus, entendeu? E eu achei magia, assim. Eu falei, gente, eu quero esse poder também, entendeu? Eu quero poder fazer isso, sabe? E então era um sonho meu de longuíssima data, assim, né? Escrever um livro e tal, ser escritora. E aí eu fui para o roteiro como carreira depois, né? Um pouco, como eu falei, ali nos meus 26 anos. E aí, voltando aqui depois desse grande... Fiz aqui a viagem no tempo de Lost, Pronto, entendeu? o tempo ele não é linear e não precisa ser. Exatamente. Ali no finzinho de 2021, 2022, eu falei, gente, não, acho que chegou esse momento, vou cometer um livro. Vou dar uma canetada. E aí eu peguei esses contos que eu já tinha do Casulo, e, menina, só assim, abri um DocX e saí jogando, entendeu? Que era meio que só para ver assim, quantas páginas eu tenho, sabe? Era uma coisa de ordem prática. Mas quando eu fiz isso, eu de fato coloquei ali os contos em sequência, muito para ver realmente, qual tamanho já tá, quantas páginas eu tenho, eu fui entendendo e percebendo que havia uma conversa entre certos contos. Porque, a princípio, essa questão que eu estou trazendo todo do conto, da viagem do tempo, da viagem no tempo, como uma estrutura balizadora do livro, né? como essa estrutura macro do livro, isso tudo é muito bonito, mas isso tudo veio depois, entendeu? Isso não foi uma coisa que começou assim. Foi só assim, eu falei, vou juntar aqui um bando de conto que eu gosto e vou publicar a coletânea assim. Mas aí, quando eu fiz isso, eu percebi que certos pontos conversavam uns com os outros. E foi daí, de fato, que foi surgindo essa estrutura. Tanto que aí eu corto alguns contos do livro, que aí já não cabiam tanto nessa estrutura. Um deles, particularmente, com muita dor, mas por causa disso eu já tenho uma ideia de uma próxima coletânea de contos, que eu falei. Não, vou jogar esse conto no próximo. Nem um pouco, nem que fosse simplesmente para publicar ele solo também, não dá para desperdiçar. Eu falei, não, esse merece ver a luz do dia, não merece ficar na minha gaveta. Embora, na verdade, a minha próxima obra será o meu primeiro romance, né? Isso já bem definido, assim, para mim. Mas, enfim, depois a gente chega lá. A gente vai chegar lá, não se preocupe. Um pouquinho mais linear. E aí é isso, assim, aí eu começo a vislumbrar essa divisão nas três partes, começo a entender essa questão do tempo, começo a vislumbrar essa divisão entre passado, presente e futuro. Já divido os contos que eu tenho entre essas três partes, corto os que não tem muito entrada, muito lugar ali com as temáticas que eu sinto ressoar em cada parte, né, ou com o formato que eu enxergo em cada parte, e aí, de fato, começo a escrever dentro dessa proposta, né? Aí não mais por acaso, mas aí intencionalmente mesmo, dentro da proposta de cada parte, né? O que eu preciso nessa parte, o que eu preciso ainda nessa aqui, começo a escrever focando nisso, assim, né? Foi isso, foi assim. Eu gostei desse processo. E parece muito fácil, sendo que você estava vindo da criação de roteiro. Você percebeu alguma dificuldade? Você percebeu... ou talvez alguma similaridade no sentido de, poxa, eu percebi que foi mais fácil porque eu escrevi os roteiros, ou tipo, foi mais difícil escrever os contos porque eu escrevi o roteiro? Olha, eu acho que são formas de escrita muito diferentes, né? Assim, bem diferentes, bem distintas. Agora, eu acho que de maneira prática, o roteiro me trouxe essa cancha de escrita profissional, entende? No sentido de escrever todo dia, eu não necessariamente escrevo todo dia, mas de ter essa regularidade de escrita. Essa disciplina, né? Essa disciplina, não ficar nessa coisa tipo assim, vou esperar aqui a musa bater a minha porta com uma grande inspiração que vai cair do céu, entendeu? Não, ter uma noção mais pé no chão e mais de trabalho mesmo, da escrita como trabalho, né? Como ofício. E eu escrevi, isso, né? Eu já tenho uma carreira longa
longa, de 8 anos, vai, no roteiro. Mas também não é 2 meses, entendeu? 8 É anos. uma carreira considerável. Exatamente. Então, assim, já escrevi muito roteiro, né? Então, isso também me deu uma prática de escrita, uma rotina de escrita que eu acho que impactaram muito quando eu fui fazer esse trabalho da literatura, entendeu? Acho que eu trouxe muito essa cancha comigo. Agora, são formas de escrever totalmente distintas, né? Tanto que você vê que tem roteirista que acha que, não, vou aqui escrever um livro. E, putz, fica uma merda. E Pode não falar dá palavrão, bom. você pode falar palavrão, Santiago? É Não, possível? assim, a gente tenta evitar porque vai para o YouTube. Por Mas causa se do YouTube, dependesse da gente, porque se depender da gente, a gente tá tranquilo. Não, beleza, vou me segurar, que você sabe, né, que carioca tem, que realmente é muito palavrão aqui. Enfim, a gente é bem boca suja. Mas, enfim, e é isso, acho que às vezes tem roteirista que acha que, cara, vou aqui escrever um livro, pô, e às vezes é um grande roteirista e o livro não é legal, sabe? Como o oposto, também tem escritor que acha que, vou aqui pro roteiro e caraca, sabe? Ficam aqueles personagens falando como se estivessem no século XIX, entende? Então, sem dúvida, são formatos de escrita muito diferentes. Eu acho que o fato de que eu já escrevia literatura antes, bem ou mal, né? Claro, de uma forma juvenil e tal, mas, cara, eu vim escrevendo ali seriamente, tipo assim, pensando nisso, não, eu quero fazer isso um dia e tal. Isso eu fiz, sei lá, dos meus 13 até os meus 20 anos de idade, mais ou menos. Então, eu acho que eu já tinha, de certa forma, as ferramentas ali da literatura, sabe? E eu acho que se juntou isso com essa cancha da rotina, da escrita como ofício, do roteiro, da cancha mesmo de escrita que o roteiro me deu e com uma certa maturidade mesmo da idade, da natural mesmo da vida, da experiência de vida, enfim, sabe? Sem dúvida, o roteiro me acrescentou muito e me deu muitas ferramentas. Mas, sem dúvida, também escrever um livro é muito diferente de escrever um roteiro. E é isso, não que exista um melhor ou pior, mas são processos muito distintos, assim, sabe? E é interessante porque a gente tem muito essa visão romantizada da escrita, né? De que é uma inspiração, a gente não entende que pode sim ter inspiração, tem mesmo, mas existe uma disciplina, existe uma regularidade. E é interessante como, no caso da sua experiência, no seu background como roteirista e como escritora, né? Foi se misturando, se fundindo e deu algo muito bom, né? Porque você conseguiu ter a questão da narrativa de uma história, mas também a disciplina que o roteiro dá, porque eu acho que a gente pode até ter uma visão romantizada de como escrever um livro, mas eu acho que a gente não tem uma visão romantizada de roteiro, a gente tem uma visão de roteiro enquanto trabalha, é mais fácil pra gente, é mais palpável de pensar, não, roteiro não é esperar a inspiração surgir, roteiro é tipo assim, tem ali uma demanda, tem que ir seguir aquela demanda, né? Tem muita. É isso, eu acho que eu sou muito contra essa ideia do tipo assim, o artista como alguém, tipo assim, nossa, que Deus tocou, que falou, é você, sabe? Tocado assim, nossa, pelos anjos, entendeu? Pela vocação, dom. Não, assim, eu sou muito, muito contra essa ideia, assim, sabe? Eu enxergo a arte, todas as formas de arte, todas as expressões artísticas como ofício, como trabalho, e acho que os artistas se beneficiariam de se enxergar assim também, sabe? E sem dúvida existe essa diferença, e de novo, não que eu concorde com essa, eu sou também muito contra essa hierarquização das artes, né? Então, esta arte aqui é melhor, ou esta arte aqui é pior, enfim, isso muitas questões, né? Sou muito contra essa noção. Mas, sem dúvida, existe um senso construído socialmente que eu posso ser contra, mas é maior do que eu, do autor como esse artista sério, né? Tipo assim, do escritor como do tipo assim, um artista de verdade, tipo assim, meu Deus, a arte da literatura. E o roteiro não, entende? Eu acho que o roteiro não é concebido assim
socialmente. Essa é uma grande questão, inclusive, no mercado audiovisual, da desvalorização do profissional roteirista, né? Do profissional de roteiro, como se ele fosse uma parte menor, assim, né? Como se realmente você fosse chegar ali e fazer um filme sem roteiro nenhum, né? Tirando aqui da tua própria cabeça aqui. Ah, vamos fazer o quê agora? Vamos fazer isso aqui. Não, né? Mas, enfim, eu acho que essa desvalorização do profissional passa por vários meandros do mercado audiovisual, mas um deles, sem dúvida, é esse, de que o roteirista não é percebido como artista, de que o roteiro não é percebido como arte, e a literatura tem esse lugar que é considerado muito mais acima, muito mais sério, né? Que, de novo, não são noções com as quais eu concordo, mas, sem dúvida, são noções que ainda imperam muito no nosso presente momento, né? Então, eu acho que, de fato, o roteiro... E aí é isso, eu acho que tem coisas positivas e negativas nessa percepção, né? Então, falei aqui dessa questão da desvalorização do profissional de roteiro, assim, absurda no mercado audiovisual. Mas, por outro lado, eu acho que o profissional acaba ficando com um pezinho mais no chão, entendeu? Menos com essas ideias delirantes de que eu sou muito especial e o sol sorriu para mim, entendeu? E o sol se levanta para ver a minha bela face, entende? Fica uma coisa mais... Não, gente, vamos botar o pezinho no chão, é trabalho para fazer, é prazo para cumprir, é demanda para entregar, entende? E eu acho que isso traz um benefício, sabe? Porque é aquela coisa, né? Mas eu poderia fazer isso, ou eu poderia fazer melhor, mas então vai lá e faz, sabe? Tipo assim. Porque é uma coisa mais prática, né? E eu acho que uma grande questão que às vezes eu vejo passar por muitas pessoas que querem ser escritoras ou que se pretendem autoras é esse lugar do ficar esperando alguma coisa acontecer, entendeu? Quando que essa inspiração vai bater? Quando que a musa vai me pegar pela mão? Quando que o meu telefone vermelho vai tocar e vão falar? Nossa, a gente acha que você vai ser o próximo prêmio Camões. Por favor, escreva um livro. Não, entende? E eu vejo muitas pessoas talentosas falarem que querem escrever um livro, que têm essa vontade, mas acho que muito nessa espera eterna de quando que vai ser esse momento, quando que essa inspiração vai bater, quando que... E não, gente, escreve livro. Escrevam seus livros. Acho que esse é o conselho, né? Tipo assim... É um conselho muito relevante, tipo assim, escrevam, sabe? Não fiquem esperando, entende? E também é isso, também você não é especial, sabe? Porque você é artista. Vamos botar esse pezinho no chão, sabe? Acho que esse pé no chão ajuda, na verdade, a fazer arte, sabe? Claro, eu acho que é aquela questão de, tipo assim, um se beneficiaria um pouco mais da perspectiva do outro, né? Da Perfeito. Perspectiva de vamos ter um pouco mais de disciplina, Certamente. Vamos lá, se concentrar, foco aqui, reservar um tempo, e o outro, tipo assim, também da valorização também, né? Porque o roteirista, ele também é um artista, ele tá fazendo arte também, e ele... Perfeito. Não Quando só você eu falou acho isso, eu fiquei pensando nisso. Eu acho que assim, existe essa questão da valorização do profissional roteirista, e eu acho que a literatura ela traz uma possibilidade de autoralidade que muitas vezes falta ao roteiro, eu acho. Sim, nada contra trabalho por encomenda, a minha carreira no roteiro foi construída inteira em trabalhos por encomenda, né? Mas às vezes eu acho que justamente esses trabalhos eles são pouco diversos, entende? É meio que sempre a mesma coisa, às vezes é muito mais do mesmo, sabe? Há pouco espaço para, tipo, vozes diferentes ou ideias diferentes, ou pouco espaço para aposta. Também é isso, né? Tipo, é muito mais barato se publicar um livro do que se fazer um filme. E não que a indústria livreira não enfrente mil e uma questões, enfrenta muito mais, inclusive, porque também é isso, né? Tipo,
enfim, os insumos são muito caros, é difícil alcançar o público, é difícil vender livro, é muito difícil fazer livro no Brasil, no mundo, né? Assim, acho que no Brasil existe uma questão profunda, mas não é fácil viver de literatura como autor, como editor, como livreiro, em nenhum lugar do mundo, sabe? Enfim, e todas as pontas têm um trabalho difícil pela frente, sem dúvida. Mas em questões de orçamento, é muito mais barato produzir um livro, né, um objeto livro, do que um filme, do que uma série. Então, eu acho que também porque é um mercado que é isso, é muita grana ali rolando, e putz, se der errado, é muita grana que se perdeu, não se fazem muito apostas, entendeu? Então, e eu vejo que a gente tem grandes autores no roteiro, entendeu? Pessoas com ideias muito frescas, muito inovadoras, muito talentosas, mas que ficam muito amarradas de certa forma, entende? Que não podem expressar essa voz mais autoral ou que tem um espaço muito exíguo para fazê-lo, assim, né? Tipo, é claro que a gente tem filmes autorais, é claro que a gente tem vozes autorais, mas assim, quais são as vozes que estão sendo escutadas, sim, né? E privilegiadas e priorizadas, e quais são os espaços possíveis para você que não nasceu super privilegiado, que não é de uma família que já é desse meio, ou que já não tem milhões de seguidores no Instagram, entende? Então, os espaços para essas vozes mais autorais ficam muito contidos, muito exíguos, são muito difíceis de ocupar, é muito difícil de fazer acontecer. Bom, e as pessoas precisam do seu sustento, né? Precisam, né? A sua conta de luz não vai esperar o seu projeto autoral virar para bater, entendeu? E aí, por outro lado, esses processos por demanda tem pouca, é um espectro muito contido, né? Não abre esse leque, né? Não abre esse diapasão de formatos, de gêneros, de vozes. É muito sempre aquela coisa jogando muito no certo, no que vai dar grana, no que vai dar retorno, assim. Então, sem dúvida, eu acho que, assim, se houvesse um pouco mais dessa noção de autoralidade, tanto num lugar de diversidade das obras, quanto num lugar de valorização do profissional, que é muito presente na literatura, sem dúvida o audiovisual se beneficiaria bastante, assim. É verdade, né? Como a gente tem, como você bem falou, né? Como a gente está lidando com orçamentos muito grandes, é sempre muito mais interessante ir no mais do mesmo, porque é garantido, do que investir. Sim, isso inclusive é um movimento que a gente não vê só aqui no Brasil, né? É um movimento global, né? Atualmente, assim, no audiovisual. E é uma pena, né? Porque o público, ele clama também por originalidade, ele clama por histórias diferentes, está sempre clamando. E eu acho que existe uma indústria, né? Que é muito mais, empata aquilo ali do que qualquer coisa. Sendo que por uma questão de lucro, né? É isso, não, exatamente. Eu acho que existe essa desculpa do mas o público. Quantas vezes eu não escutei isso, gente? Mas o público não vai entender. O público não vai receber bem. Mas o público não vai gostar disso. E a gente está aí com Ainda Estou Aqui, lotando as salas de cinema, por exemplo. Ainda Estou Aqui, que, diga-se de passagem, né, feito pelo Walter Salles, que é um cineasta incrível, mas é isso, que vem, de muita grana, entendeu? E é triste, na verdade, porque assim, é isso, você vê um Ainda Estou Aqui, que é um filme que acontece porque é isso, porque o Walter Salles tem ali a grana para fazer acontecer e para bater de frente com um lobby de uma indústria estadunidense, entendeu? Para conseguir comercializar o filme, para conseguir colocar o filme no circuito, numa quantidade muito considerável de salas comerciais, né? E, bom, enfim, você tem uma atuação inacreditável da Fernanda Torres, né? Que até agora eu não sei o que aquela mulher fez ali, né? Porque, meu Deus do céu. Gente, ela é maravilhosa. Filha de quem é? Isso tá na genética, gente. Não é possível. Ela inventou a atuação ali. Foi uma coisa inacreditável, assim. Mas, assim, nem todo mundo é o Walter Salles, entendeu? Pois é, né? Nem todo mundo tem o peso do nome dele, né?
Não, e de uma família, sei lá, multimilionária, bilionária. De novo, eu não estou diminuindo do talento do Walter Salles, não. Acho que ele é extremamente talentoso, gosto muito dos filmes dele, mas também é isso, já existe uma possibilidade que vem a priori, entende? Sim, tem Mas quando oportunidades ali mais fáceis. A gente não perde por falta de oportunidade, entende? Isso. Poxa, Marte 1, por exemplo, é um filme que eu acho assim brilhante, é um filme, né, que é um dos melhores filmes assim que eu vi nos últimos anos facilmente, e é um filme que só começa a ter uma carreira porque é escolhido para o Oscar, e aí começa, né, a ser colocado em mais salas de exibição, as pessoas começam a procurar mais, o público começa a ter uma campanha de marketing mais forte. Mas, assim, Marte 1 estreia em pouquíssimas salas, sendo pouquíssimo divulgado. E, assim, é isso, né? Com um orçamento de 2 mariolas e uma bala juquinha de divulgação, pouquíssimas salas exibidoras passando o filme. Eu fui ver, eu, meu marido e mais 3 pessoas na sala, entendeu? E depois, mas é isso, não é por uma questão de interesse de público, entende? Não é, às vezes o público nem sabe. Exatamente. Quando o filme é escolhido para ser o representante do Brasil no Oscar, e que aí ele ganha o circuito de exibição e ele passa a ter uma campanha de divulgação mais forte e tal, o filme lota as salas de cinema. É claro que a gente também sabe que ser escolhido como representante do país no Oscar tem um peso. Infelizmente, né, o Oscar ainda é uma premiação que tem um peso muito grande, é uma premiação estadunidense feita por americanos, para americanos, mas Sim. ainda tem um peso muito grande aqui, isso é inegável, entende? Isso é inegociável, quer a gente acha que é bom ou ruim. Mas eu não acho que é só isso, entende? Eu acho que o filme estar mais acessível, em mais salas, ter mais divulgação, também contribui muito para esse público ir atrás dele. E o filme passa a lotar as salas de cinema, entende? E é isso, quantos Marte 1s não se perdem porque não são dadas as oportunidades para esses autores e para esses filmes ocuparem esses espaços, sabe? É isso, é bem verdade. E você sentiu que a sua volta à literatura teve muito a ver com esses elementos dessa indústria que empatam, que obstaculizam, né, que te deixa, porque você falou de uma estagnação profissional, né? Então eu imagino que isso também tem a ver com isso, essa questão do mais do mesmo, de não ter espaço para sua originalidade, para você fazer algo diferente. Você acredita que foi isso que tipo te colocou de volta para a literatura? Certamente. Assim, eu acho que foi vários fatores que conversaram naquele momento, sabe? Mas certamente esse foi um fortíssimo fator, assim. Eu construí a minha carreira no roteiro muito na comédia, né? E, de novo, né, mais uma vez, uma coisa que me norteia muito é não acreditar nesse tipo de hierarquização, né? Então, eu não acho que o drama ou outros gêneros, enfim, o policial, o thriller, o terror, entendeu? Nada é melhor ou pior, entende? Agora, de fato, a minha literatura, antes do roteiro, não passava pela comédia, né? Sempre foi muito densa, muito sombria, desde pequenininha. Inclusive, ali na adolescência, acho que meus pais ficavam um pouco assustados. Não sem razão. Aos 13 anos você estava lendo Dostoiévski, então assim, né? Não, depois mais velha eu fui tipo assim, olha esse continho que eu escrevi quando eu tinha, sei lá, 15 anos de idade. Eu fiquei meio assim, eita, terapia já! Meu Deus, um diagnóstico poderia ser formado a partir desse conto. Então, assim, acho que eles tinham motivo para preocupação. Então, quando eu era novinha e tal, né, ele estava me construindo na literatura, certamente não foi uma construção cômica. E eu sou muito grata ao roteiro por ter encontrado esse talento, entende? Quando eu tive minha primeira oportunidade no roteiro, que foi escrevendo esquetes para o Parafernália, né? Um canal que agora até já não existe mais, mas que foi muito grande ali uma época, né? Esse foi o meu primeiro trabalho como roteirista.
eu ficava o tempo todo ali, assim, é agora que vão descobrir que eu sou uma fraude. Ai, meu Deus, não, 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 não. Síndrome de Não, a impostor síndrome dele. do impostor fortíssima, mas eu não me enxergava como uma pessoa com talento para comédia, entendeu? Então eu ficava assim, gente, eu não vou conseguir, eu não sei como eu consegui esse trabalho, entendeu? Realmente, a qualquer momento agora, vou ser descoberta, vão bater aqui no meu ombro e falar, gata, você, o que você está fazendo aqui, sabe? E nisso se passaram 8 anos, né? Não te descobriram, fraude nenhuma, né? E aí o roteiro me trouxe essa percepção de que, tipo assim, nossa, não, eu tenho talento para comédia, sabe? Eu sei escrever comédia, eu sei fazer comédia, e eu não sei se eu teria descoberto esse talento se não fosse pelo roteiro. Então, eu sou muito grata ao roteiro por eu ter desbravado todo um gênero que, de outra forma, eu não sei se eu teria alcançado, entende? E que me traz muito prazer, e que me traz muita alegria de escrever, né? Sou totalmente contra essa ideia da comédia como um gênero menor, né? Um subgênero, alguma coisa Isso assim. posto, tudo isso, todo esse preâmbulo colocado, sem dúvida, eu não queria só escrever comédia, ou eu não queria escrever sempre e só o mesmo tipo de comédia. E foi um pouco isso que aconteceu na minha carreira como roteirista. Eu acho que eu fui colocada muito nessa caixa. Bom, eu acho também que existe mais mercado e existem mais oportunidades na comédia mesmo, no mercado audiovisual nacional atual. Então, por uma questão mesmo de, cara, esse é o meu sustento, esse é o meu trabalho, daqui que eu tiro a minha renda, mas também pelos trabalhos que estavam me oferecendo e que foram me oferecendo, eu construí a minha carreira no roteiro muito dentro da comédia e num tipo específico de comédia. E eu acho que chegou um certo momento que eu queria fazer outras coisas. E eu tinha essa ideia de que, assim, pô, é isso, eu vou ralar aqui a beça, eu vou trabalhar muito, eu vou construir currículo, eu vou construir carreira, eu vou ter crédito pra cacete, né? Vou botar meu nome em um monte de coisa, em várias produções muito grandes, né? E, eventualmente, vão começar a me chamar para outras coisas, para outros tipos de trabalho, também para comédia, claro, também continuar na comédia certamente, mas não só nela, vão começar a me chamar para outras coisas, de repente, quem sabe, né, construindo um currículo, trabalhando bastante, tendo bastante crédito, em algum momento podem olhar e falar, mas tem alguma coisa sua que você se interessa em fazer? E aí, assim, que delírio! Sempre, mas sempre a gente tá nessa, sempre, sempre. Eu acreditei, Vamos entendeu? descobrir. Vislumbrava muito ali como é isso, né? Eu vou galgar aqui os degraus e aí eu vou, entendeu? Ir fazendo coisas, vão me chamar para coisas mais diferentes, coisas mais autorais, coisas que me interessem mais, ou vão me chamar para diferentes propostas, né? E tal. E não foi isso que aconteceu. E assim, isso não é privilégio meu no caso, não foi isso que aconteceu para mim, não foi isso que aconteceu para muitos colegas que entraram na profissão mais ou menos ali junto comigo e que tinham as mesmas ideias, mais ou menos, entende? E eu entendi, então, que não, na verdade, né? Que no roteiro eu vou mesmo continuar fazendo esse tipo de trabalho, esse tipo de projeto, é para isso que eu vou ser chamada, também é o que tem mais espaço, como eu disse. Mas eu entendi que isso não era suficiente para mim, entende? Que eu precisava de mais, assim, que eu queria escrever outras coisas, que eu queria fazer
fazer outros, habitar outros tipos de escrita, assim, né? Outros gêneros, outros formatos. Eu gosto de uma coisa esquisita, inclusive na comédia, assim. O Parafernália, que eu citei aqui, que foi meu primeiro trabalho como roteirista, foi um dos lugares em que eu mais tive liberdade, inclusive autoral, né? Porque como é uma coisa ali, né, que você está fazendo... são vídeos muito curtos, né? Que saem com muita... Eu acho que a internet, assim... Hoje em dia, não sei, né? Não posso afirmar, mas naquela época e tal, essa coisa do humor na internet te dava uma liberdade maior, assim, de proposta, sabe? Era um campo inexplorado, né? Então você podia aproveitar de uma maneira com mais liberdade. Exatamente. E eu acho que tinha essa ideia de atingir diferentes públicos e diferentes nichos, então meio que tudo tá valendo, entende? Porque quanto mais nichos e quanto mais público, melhor, sabe? E também é isso, um valor de produção muito mais baixo, porque vídeos bem mais curtos e tal. Então, assim, as minhas esquetes no Parafernália, o meu chefe falava isso. Ele falava, as suas esquetes sempre acabam com alguém morrendo, né? Tipo assim, já tinha ali uma questão ali, né? Totalmente. E eram totalmente cômicas. Era tipo assim, ha, entendeu? Mas sempre com esse lugar meio esquisito e meio estranho. Então é isso. Sempre tinha ali alguém morrendo, uma situação absurda, uma coisa... E o humor da internet, da sketch, ele traz muito essa coisa do absurdo, né? Do fantástico, do sem pé nem cabeça, do nonsense. Então, isso também me atraía, de certa forma, né? Eu acho que quando você vai para a TV, né, que foi onde eu fiz a maior parte da minha carreira, né, é isso, né, o orçamento aumenta muito exponencialmente, e aí logo, não, mas se isso não der certo, entendeu? Você restringe muito, né, porque você tem muito mais a perder, a opção, né, muda totalmente a ordem de grandeza, né, e aí também é isso, você já tem obras que estão ali, né? Pô, eu participei de Vai Que Cola, por exemplo, né? É isso, séries que já estão ali há quantos e quantos e quantos anos, então já tem toda uma premissa estabelecida, os personagens, o tipo de proposta, entendeu? Que também não dá para você ignorar, sabe? Sim. Bom, então agora não. Então agora vai ser um drama e o Ferdinando vai ser um serial killer. Não, entendeu? O que é isso, sabe? É complicado. Mas interessante, seria muito interessante. Mais interessante, entende? Mais interessante. Então, sempre me interessei pelo estranho, pelo esquisito, pelo, né, fora do padrão, do comum, né? E senti muita falta disso, né? De poder seguir explorando isso e desenvolvendo isso. Então, sem dúvida, quando eu começo a escrever, quando eu faço esse retorno à literatura ali em 2020, antes mesmo da oficina e tal, não sei o quê, eu faço num lugar meio... Não aguento mais! Chega, basta! Muda Sai Brasil! da casa. Então, basta, chega, para pegar um personagem do falecido Paulo Gustavo, que Deus o tenha. Chega, basta, muda Brasil. E eu falei, não, preciso dar vazão assim, para essas coisas que eu achava, né? Que do tipo, não, uma hora no roteiro vai virar e, putz, não virou, entende? E aí eu fiz esse retorno para a literatura e posteriormente, né, agora mais recentemente, para a dramaturgia, que aí sim, na verdade, não um retorno, mas uma descoberta, nesse lugar que me é muito interessante, do esquisito, do estranho, do fantástico, do absurdo. E veja, carregando comigo uma dose da comédia que o roteiro me deu, sabe? Eu acho que é isso, embora a minha literatura seja muito densa em muitos sentidos, sombria, pesada, mas eu acho que tem ali um deboche e uma comédia que atravessa também, né? Mesmo nos contos de terror e tal, eu acho que o terror e a comédia são gêneros que conversam e muito, inclusive, né? Então, sem dúvida, isso veio dessa grande descoberta da comédia no roteiro.
Falei a beça, né, Santiago? Nossa Ai, eu Senhora. gosto, oxe. O meu problema é que eu tô te ouvindo e eu tô tipo assim, vou perguntar isso também, vou perguntar isso. Aí já tô com 3 perguntas na cabeça. Aí eu fico assim, com qual eu começo? Mas é muito bom. É muito bom. Mas tem uma coisa que eu gostei muito de ler, né? Quando eu fui conhecendo sua trajetória, acho que uma das coisas que mais me fascinou é que, tipo, você falou da questão de se confinar numa caixa, que você não faz isso, porque você primeiro iniciou na escrita, na literatura, depois partiu para o roteiro, depois voltou para a literatura e agora está na dramaturgia. E aí você estreia seu livro com contos, você vai escrever um romance também e uma outra coletânea de contos. Então, eu acho muito interessante essas migrações que você vai fazendo. E eu quero saber como é que você se sente fazendo essas migrações, porque eu não sei se eu conseguiria. A síndrome do impostor ia estar aqui o tempo todo. Ó. Não vai, você está fazendo o quê? Vai mudar? Vai para onde? Comédia, drama? Porque você está achando que é quem? E aí eu queria saber como é esse processo para você. Que eu achei muito incrível, assim. Eu estava lendo um parágrafo, nesse parágrafo você era roteirista, no seguinte você já estava já exercendo o papel da dramaturgia. Eu estava, peraí. Muito fascinante demais. Ai, vamos lá, Santiago. Nossa, tantas coisas, tantos caminhos para responder essa pergunta. Acho que eu sempre fui uma pessoa de muitos interesses e de interesses muito diversos, assim, sabe? Então é isso. Eu amo Dostoiévski, como eu amo Beyoncé, como eu amo Flamengo, como eu amo Lost, como eu amo Guerra nas Estrelas, entendeu? E, de novo, né, eu acho que as coisas não têm uma ordem, como eu amo Tati Quebra-Barraco, entendeu? Então, assim, eu acho que as coisas não têm uma ordem de prioridade ou uma ordem de... isso que é melhor do que aquilo, sabe? Isso aqui que é alta cultura. Não, isso aqui é pior porque é cultura de massa. Acho isso uma coisa imbecil, entendeu? Sim. Sem propósito algum, assim. Então, eu sempre tive esses interesses bastante diversos, assim, desde pequena, assim. Sempre tive da mesma forma como amo literatura, amo televisão, que hoje em dia nem tanto, mas, né, ali quando eu era criança, adolescente, ainda tinha muito esse lugar, tipo assim, nossa, TV, meu Deus, o ópio do povo, futebol, o ópio do povo, tudo era o ópio do povo, né? Meu Deus, ópio, eu não sei nem o que é ópio, entendeu? É o ópio do povo. Nunca nem vi ópio, o que é isso? Mas o ópio do povo, né? Não aguento esse discursinho. É péssimo esse disco. Nossa, que coisa chata. Sabe, essa ideia de que, não, a TV é alienante, o futebol é alienante, a novela é alienante. Realmente, eu acho que você, tipo assim, passar a sua vida inteira assistindo o jogo do Flamengo não é legal. Passar a vida inteira só assistindo novela não é legal. Passar a vida inteira só assistindo série da Netflix não é legal. Da mesma forma que não é legal você passar a sua vida inteira só olhando Dostoiévski, entendeu? Acho que tudo te desconecta muito da realidade da mesma forma, entende? Eu acho que o interessante e o rico é justamente que você busque vários caminhos, né? E vários interesses dos mais diversos, sabe? E que você converse com as mais diversas pessoas, entende? Então, isso sempre foi um norte muito grande para mim, desde pequena, desde a infância, assim, um interesse, essa curiosidade mesmo, né? Essa curiosidade intelectual mesmo, eu diria, né? De tipo assim, mas então li esse livro, achei interessante. Nossa, nesse livro ele cita esse outro autor. Não, então vou buscar esse outro autor. Nossa, falaram que esse filme aqui tem a ver com essa coisa. Então vou ver esse filme. Nossa, mas o diretor desse filme, o roteirista, gosta muito dessa série. Então vou procurar. Então, entendeu? Então, peraí, essa nova música da Valesca Popozuda, que descobri na faculdade, foi tudo. Então, gente, inclusive, assim, só um pequeno parênteses. O meu primeiro trabalho como roteirista foi para Valesca e foi assim incrível, assim, foi, nossa, eu tremi, eu estava tão nervosa que foi fazendo uma sketch por encomenda dela para parafernália, para promover um novo single dela. E assim, eu acho que
Eu não fico nervosa, assim, sabe? Com, grandes celebridades e tal, não sei o quê. Fiz uma campanha uma vez da Stella Artois que tinha, sei lá, o Sean Bean, entendeu? Lá o moço do Game of Thrones, né? O Ned Stark. O que sempre morre nos filmes. Boas, entendeu? Tipo, eu não acho que ninguém é melhor ou pior do que ninguém, porque, é famoso, é ator, é atriz, é artista. Não tem essas coisas, mas, gente, com a Valesca Popozuda eu tremia que nem vara verde. Fiquei muito nervosa. Quando eu fui conhecê-la, nossa, fiquei assim, realmente, tipo, em choque. E logo no primeiro, né? Tipo, pá! Não, o outro foi assim, a primeira sketch que eu escrevi lá, assim, sabe? Foi muito. Fiquei muito nervosa, mas foi muito maravilhoso. Foi incrível, foi incrível. Enfim, aí voltando aqui, eu sempre achei muito rico ter interesses diversos, assim, nunca entendi muito essa coisa das pessoas que se fecham numa coisa só, entende? Não, é só isso, é só literatura, ou é só audiovisual, é só esse formato, é só esse autor. E aí é isso, é cada vez mais, né? Cada vez mais subdivisão. Não, então literatura é melhor. Não, mas essa literatura aqui não é boa. Só essa aqui. Entende? Tipo assim, eu acho que tem coisa boa e tem coisa ruim em todos os formatos, todas as artes, todos os tempos, entendeu? Então, ficar com essas divisões e hierarquias é uma coisa que nunca fez sentido para mim, como pessoa, como público consumidor, como artista. Em nenhum lugar isso faz sentido para mim. Então, acho que muito naturalmente isso se traduz por uma gama variada de interesses, também na forma como eu faço arte, porque acho que isso é uma característica minha. Então é isso, eu não quero escrever só conto, eu também não quero escrever só romance, eu também não acho que romance seja melhor do que conto, porque essa é outra hierarquia. A galera adora uma hierarquia, né? Já gosto. Classificação e hierarquização é com a gente. Exatamente. Melhor ou pior, eu quero. Você botou aqui duas coisas, já estamos dizendo o que é melhor e o que é pior, entendeu? É impressionante. Não tem como, Ave Maria. Então, não, a galera adora uma fila. Então, de fato, né, acho que existe muito esse lugar aí, né, do romance como um gênero, formato superior. Eu acho que isso não tem nada a ver. Agora, claro que entendo que tem autores que vão escrever só romance, autores que vão escrever só contos ou só poesia, e tá tudo bem também, entendeu? Mas para mim é isso. Acho que eu sempre fui essa pessoa de ter essa curiosidade, de querer coisas diferentes. Então, é isso. Vou começar agora, no início do próximo ano, né, a escrever de fato o meu primeiro romance. Estava estruturando ele, agora de fato vou começar a escrita, né? A Hóspede, o nome por enquanto. Acho que tem esse tom assim também de uma coisa estranha, esquisita, um pouco apavorante, enfim. Um comentário sobre trabalho doméstico e relações de classe, assim, né? Essa é a ideia inicial. Mas, enfim, pretendo depois fazer outra coletânea de contos com a temática do labirinto, né? Já tenho talvez outro romance, talvez outra coletânea de contos. Assim, Ave Maria, muita coisa! E estou agora, de fato, né, com a minha primeira peça, que se chama Memórias da Superfície, né, que a gente vai começar a ensaiar agora no início do ano, né, para estrear provavelmente mais ou menos no meio do ano que vem, que é uma sátira sombria sobre influenciadores e a nossa relação, de forma geral, com redes sociais no capitalismo tardio, né? Então, é isso, né? A dramaturgia também surge um pouco por acaso, né? Porque esse meu amigo, né, o PV Israel, que estará na peça, ele é que me chamou para escrever, falou: não, vem escrever essa peça aqui para mim e tal, acho que vai ser legal. Então, assim, eu nunca escrevi peça, homem, da onde que você está tirando? Eu nunca escrevi teatro. Aí, não, eu acho que vai ser bom. Aí eu, então... Você é escritora, você escreve, bora, vai! Então tá bom. E, nossa, e aí achei
incrível, assim, a escrita, né, da dramaturgia, assim, tive a sorte também, é isso, né, de contar com o PV, a Jás Capuleto, né, e que vão ser os atores principais da peça, e o Jefferson Almeida, que vai ser o diretor, que são, porra, pessoas aí com décadas de experiência de teatro nas costas, entendeu? Para fazer essa minha estreia na dramaturgia acontecer, então, enfim, aí é isso, foi outra paixão, assim que se descobriu, já estou com a ideia da minha segunda peça, porque ela é baseada num dos contos do Relógio Partidos, inclusive. Aquele que você não aproveitou no livro? Não, um dos que está no livro, coleção. Ah, sim! Me diga uma coisa, um desses contos que você não aproveitou no Relógio Partido, ele tá na coletânea que a temática é com labirintos? Sim, a coletânea surgiu por causa dele, inclusive. Ah, pronto! Era um ponto que eu falei assim, não cabe no livro, mas era um dos meus favoritos, assim, tipo, eu gostei, cortei com muita dor no coração, porque realmente não conversava com os outros contos do livro, mas é um conto de labirinto, e esse é um assunto que me interessa muito também, que eu acho muito fascinante também. Eu falei, vou fazer uma coletânea de contos de labirinto. Então, surge por conta desse corte, desse conto, inclusive. Ah, eu amo. E, bom, mas acho que para fechar a resposta à sua pergunta, então, eu acho que também existe um outro lado de necessidade mesmo, entende? Acho que é isso, né? A gente que é artista no Brasil está sempre se reinventando. Né? Eu falei isso outro dia para um amigo meu. Eu falei, amigo, não aguento mais me reinventar. Eu quero ser inventada já, entendeu? Já estou inventada. Entendeu? Eu só quero ficar no lugar. Não, já fiz essa descoberta, chega. Entendeu? Você está dizendo isso agora, que daqui a pouco tem assim, música composta por Luísa Conde. Eu não duvido. Eu acho que só falta esse campo. Eu acho, eu confio. Eu acredito. Não tirei dessa água, não beberei, porque vai que bebereis, não é verdade? Pois é. Então, mas enfim, acho que teve aí também uma questão de necessidade mesmo, de assim, é isso, né? A gente que trabalha com arte, com cultura no Brasil, a gente entende. Pode falar de política aqui no canal? Como é que é Pode, isso? claro. Então, maravilha. A gente entende que o apoio ao audiovisual foi totalmente canetado pós-golpe, né? Assim, e sempre em qualquer governo de direita. Isso não é mérito do desgraçado do Bolsonaro, que realmente cortou todo e qualquer apoio público ao setor, mas assim, o Temer fez isso antes dele, antes o Fernando Henrique fez isso, e antes o Collor fez isso, entendeu? Então, os governos de direita, eles querem mesmo que a arte, a cultura, né, odeiam muito tudo que é brasileiro, tudo que é nacional, querem mesmo que a arte, a cultura no Brasil morram à míngua, entendeu? E a gente depende muito do incentivo público aqui, porque também investimento privado em arte e cultura no Brasil, nenhum, né? Tipo, a galera quer mais é que realmente artista exploda, entendeu? Arte e cultura, né, são vistos como campos assim. É sempre aquela hierarquização de novo, né? Exatamente, supérfluos e menores e bobagem, entendeu? Bom, e aí o mercado audiovisual, ele enxuga, né? Ele afunila, assim. A gente está num momento muito difícil do mercado audiovisual, que a gente tem esse afunilamento muito grande. O Lula volta com alguns editais e tal, certamente, mas não dá conta de forma alguma das canetadas que o setor sofreu e do tipo de apoio que havia antes, né? E então o que acontece é isso. Eu penso muito no Marte 1, né? Porque o Gabito, né, ele foi contemplado num edital voltado para novos diretores e para diretores negros e tal. E eu fico pensando, tipo assim, caraca, a gente não teria um Marte 1 hoje em dia, é isso, sabe? Porque os independentes morreram, entende? Tipo,
quando a gente estava com o setor aquecido e tendo edital público e tal, a gente tinha muitas produtoras independentes, a gente tinha muitas produtoras, muitas obras independentes sendo feitas, mais vozes sendo ouvidas, vozes mais diversas, né? De pessoas negras, de pessoas indígenas, de pessoas LGBTQIAPN+, de pessoas periféricas, enfim, havia uma diversidade maior, né? E quando você tem... E aí também de formatos, de gêneros, de ideias, de propostas, enfim. E agora você está num momento de muito recrudescimento do audiovisual, sabe? Em que esses apoios foram cortados, né, por essas gestões de direita e extrema-direita que a gente teve em sequência, né, pós-golpe, de forma que a gente fica na mão dos streamings e da Rede Globo, a Rede Globo, pelo menos nacional, e, portanto, interessada em desenvolver, de fato, o nosso audiovisual, mas os streamings, todos estrangeiros, né? Então, é aquela coisa, a gente está fazendo coisa no Brasil agora, como daqui a pouco a gente pode não querer fazer mais também, entende? Não existe ali, né, tipo assim, caramba, não, vamos aqui desenvolver essa indústria. Porque isso, a Globo está no Brasil, sabe? Então, é claro que existem inúmeras questões, mas pelo menos, do tipo assim, é uma empresa nacional que, por um motivo óbvio, está, nem que seja assim, por puro lucro, interessada em desenvolver um meio, né, um mercado local e nacional. Pô, os streamings que são gringos, existe esse interesse e a gente fica muito na mão dessa galera, muito precarizado, né? Os independentes muito deixaram de existir, assim. A galera sabe disso, né? Então também contratos cada vez mais precarizados, cada vez mais precários, condições de trabalho cada vez mais insalubres, processos cada vez mais adoecedores e trabalhos cada vez mais escassos, sabe? Cada vez menos oportunidades, cada vez menos vozes sendo ouvidas também. Como eu falei também, cada vez menos apostas, né? E, portanto, eu acho que também por uma questão de necessidade mesmo, assim, né? De trabalhos rareando, mais escassos e tal, eu também falei, não, eu preciso abrir o leque, entende? Eu não posso ficar aqui só nesse lugar, porque eu estou vendo que a longo prazo talvez não seja algo muito sustentável, porque, como eu estou falando, a gente depende muito da gestão que está no poder e gestões de direita não serão nossas amigas, entendeu? Não serão esse setor. Ou de qualquer, né, apoio à arte, à cultura, enfim. E aí eu entendi que eu precisava também, por uma questão mesmo de sustento financeiro, de necessidade, abrir esse leque. Então, existe uma motivação artística forte para isso, e da minha natureza mesmo inquieta e curiosa e bastante ansiosa, né? É muita terapia para pouca ansiedade, entendeu? Pouca terapia para muita ansiedade. Eu concordo, eu também estou aqui, mesma coisa. Opa! Segurando ali no 0,25 do tarja preta, mas enfim. Enfim, então acho que, né, tenho essa coisa mesmo, mas eu acho que tem uma questão de ordem prática mesmo, entende? Eu passo a entender que, putz, isso aqui não é certo, não é seguro, as condições de trabalho estão muito prejudicadas, os contratos estão muito ruins, a classe realmente dos roteiristas, assim, como classe de trabalho mesmo, né? Sendo muito vilipendiada, assim, de todos os lados, do lado dos players, né? Dos canais, dos streams, enfim, do lado das produtoras, enfim, a parte, são os trabalhadores, né? Logo a parte mais fraca da equação, sabe? Sim. E aí, por isso também eu vou abrindo esse caminho, né? Acho que, como eu falei, vários fatores se juntam e aí eu vou abrindo esses outros caminhos na dramaturgia, na literatura, porque, como eu falei, bem ou mal, com todas as questões que tem também os meandros de se fazer teatro no Brasil, de se fazer literatura no Brasil, que são muitos.
mas existe um lugar mais alcançável financeiramente, então você tem mais propostas editoriais, por exemplo, você tem editoras investindo em autores estreantes, em pequenos autores, porque é possível que se faça isso, sabe? Muitas pequenas editoras aí, né, com chamadas abertas e tal, buscando novos autores, topando fazer, literatura, né? Literatura de gênero, como eu faço, né? Literatura fantástica, literatura de terror, literatura sci-fi, enfim. Muitas propostas, muito nichos, né? Editoras que vão publicar somente pessoas negras, editoras que vão publicar somente pessoas LGBTQIAPN+, editoras que vão publicar somente mulheres, enfim, acho que tem muito mais propostas, e isso acho que está muito diretamente ligado ao fato de ser mais factível financeiramente, né? De publicar um livro, embora, sem dúvida, todos esses mercados se beneficiariam muito de ter mais apoio e mais respaldo público, né? Certamente. Mas então é isso, eu acho que também existe essa questão prática aí de abrir o meu leque por um momento muito delicado assim do audiovisual e de buscar esses outros caminhos, né, da literatura, da dramaturgia, agora da academia também, né. Então fui aprovada, então agora posso falar que vou começar um mestrado ano que vem, né? Fiz muito, já vinha também com esse interesse de fazer esse retorno aos estudos, à academia, e como eu disse, acho que vários fatores se juntam aí. Enfim, acho que as coisas são muito uma combinação das nossas vontades, dos nossos quereres e do que a vida fala, meu amor. Vai ali que tu tem uma conta para pagar. Bora, né? Querida, vamos lá, se movimentando. Aí, entendeu? Acho que é um pouco isso, assim. Mas que bom que você tá para escrever, para estrear no teatro, que bom que você tá, que você foi classificada para o mestrado, que bom, né? Tá sempre se movendo, impressionante, né? Inquietude, a gente gosta disso, né? Porque a vida, se não for desse jeito, é estagnado e acho que e apático, e é isso que a gente não quer também. Sim, certamente. E aí eu queria saber assim, você falou que a arte, né, ela deve causar incômodo, deve causar um deslocamento, e aí eu queria saber quando alguém, o que você espera causar de impacto, né? Em quem lê Relógio Partido, em quem for ler A Hóspede, ou quem for assistir a sua peça que vai estrear em 2025, o que você espera alcançar, atingir, né, no público quando lê, quando assiste, quando confere esse seu trabalho? Sem dúvida, eu acredito muito na arte como um incômodo, sabe? Na arte como um certo desconforto, assim. Não que seja isso o tempo todo também, né? Também Sim. Não sou, sei lá, não quero torturar o meu público, entende? De forma alguma, não é isso. Mas eu acho que o incômodo, o desconforto, o deslocamento, eles provocam reflexão, né? Então, o que eu gostaria, com a minha literatura, com a minha dramaturgia, se possível no audiovisual também, enfim, com a minha arte de forma geral, é provocar reflexão, né? E eu acho que você não faz isso dentro de uma zona de conforto absoluta, sabe? Eu acho que você para pensar, para refletir, a partir desse lugar de um certo deslocamento, de um certo desconforto, de um certo incômodo. Eu acho que quando você tira esse lugar, né, de desconforto, de incômodo, de investigação, de deslocamento da arte, a arte vira produto, né? Ela perde esse quesito de obra e vira produto. Não que eu não esteja ciente, que é claro que do tipo assim, a relação da arte e do capital, né, do capital financeiro, enfim, ela é muito imbricada desde sempre, né? Isso desde que o mundo é mundo, entende? Não há muito como seja de outra forma, enfim, no sistema em que a gente vive, né? No sistema capitalista principalmente. Mas eu acho que não pode ser só isso, entende? Sim. Não dá para ser algo vazio, né? Exato, sabe? Você não está vendendo clipes de papel, entende?
ou bastão de cola, sabe? Então, assim, não dá para ser só número, não dá para ser só, ai, mas quanto que vai fazer de dinheiro, mas, ai, quanta gente vai consumir, vai ver, vai assistir, vai ler, vai sei lá. Então, não dá para ser esse o único pensamento, entende? E quando você tem um pensamento que é puramente mercadológico e pensando, né, só no capital e no retorno e no lucro e tal, você não tem arte, você tem produto, né? Você tem uma blusinha branca, entende? Você tem uma melicinha, entendeu? É isso que você tem, sabe? Você não tem arte, são coisas diferentes, assim. Então, eu acho que a arte ela precisa provocar algum lugar de desconforto, de incômodo, de reflexão, de investigação. Acho que precisa fazer com que você pare para pensar, né? Com que você reflita. O que não quer dizer que vai ser, tipo assim, altamente desconfortável e incômodo e péssimo para você o tempo todo. Acho que não precisa ser isso. Acho que pode ser isso em alguns momentos também, ou com algumas obras, mas acho que não precisa tudo ser isso, né? Acho que existe espaço para, como eu falei, inúmeras propostas e vozes e ideias. Mas se não existe isso de forma alguma, se não existe ali nada que te faça parar e tipo assim, caramba, o que do tipo assim, nossa, como é estranho isso, como é incômodo, como, nossa, é verdade, isso me faz pensar, isso me faz ligar, né? Ah, isso aqui com isso aqui, sabe? Isso me traz uma reflexão, isso me provoca alguma coisa, isso me impacta de alguma forma, né? Isso, se não existe isso, para mim não existe arte, entende? Então, eu acho, é aquilo que eu falei, eu já falei isso, né? Que eu vejo muito relógio partidos nesse lugar, né, macro da viagem no tempo, mas sem dúvida que não é uma viagem para ser confortável ou o tempo todo ou sem turbulência, entende? Então, é isso, assim, né? Acho que, como eu falei, né, o meu primeiro romance, ele vai tratar dessas questões que já foi um filme em algum momento, e aí agora, né, eu falei assim, esse vai ser o meu primeiro romance. Começou como uma ideia de filme, né, e aí em algum momento eu entendi que do tipo assim, não, acho que esse aqui será o meu primeiro outro romance. Formato, cabe aqui outro formato. Exatamente. Como eu falei, né, acho que busca fazer essa investigação num certo tom de terror, mas não um terror, né? Um terror ali com uma parte do presente do Relógios Partidos, né? Acho que especialmente Coleção, acho que tem esse tom, assim, que eu estou buscando trazer. Então, pretende fazer essa investigação sobre trabalho doméstico e relações de classe, o Memórias da Superfície, acho que tem essa coisa, né, da nossa relação com redes sociais, essa pira, né, no capitalismo tardio e tal, questão dos influenciadores. Acho que no Relógio Partidos tem várias questões que são abordadas, né, enfim, de gênero, de sexualidade, políticas, enfim, né, de questões que perpassam o nosso sistema e a nossa organização social. E eu acho que tudo para mim funciona nessa chave de provocar certas reflexões, de trazer certos desconfortos, certos incômodos, de fazer a pessoa se deslocar um pouco para fora do que é confortável para ela, se deslocar um pouco de si, né? Sair um pouco desse lugar ensimesmado, assim, né? Abrir um pouco a porta, assim, eu acho. Acho que é isso. E eu acho que eu fiquei pensando, é por isso que você tem esse apreço pelo esquisito, porque o esquisito ele sempre provoca alguma coisa? Certamente. Eu acho que é isso, assim, acho que a coisa
eu me interesso muito, né, por essa tradição do realismo fantástico latino-americano como o realismo que foi possível, né? Que isso muitos autores, não sou eu que estou falando, né? Isso muitos autores falam sobre isso, né? O próprio Borges fala sobre isso, né? Sobre que é o realismo que nos coube, né? Porque como dar conta da realidade da América Latina, né? Do Brasil especificamente, da América Latina como um todo, né? De países que foram colonizados, de países que passaram por ditaduras, enfim. Exatamente, que passaram por ditaduras, que aqui no Brasil um regime de escravidão que durou quanto tempo, quantos séculos, né? Sim. Um genocídio da população negra, um genocídio da população indígena, e isso tudo muito atravessado, né, por essas relações, por a gente habitar esse lugar, né, tanto o Brasil como a América Latina no todo, da periferia do capital, né, dentro do sistema capitalista, essas relações muito atravessadas pelo colonialismo antes e pelo neocolonialismo agora, né? Então, eu acho muito interessante essa ideia do fantástico e do absurdo como a única forma de expressão capaz de dar conta da nossa realidade, entende? Isso me é muito caro, então eu acho que isso é muito atravessado por esse lugar do estranho, do esquisito, do que foge do padrão, do que foge do... Porque que padrão é esse, né? É o nosso do Brasil? Será, sabe? Será? Quando a gente fala de padrão, quando a gente fala de cânone, né? Ou sabe, a boa e velha Europa Ocidental e o bom e velho Estados Unidos da América, sabe? E, por outro lado, eu acho, né, o Simas é um pesquisador que fala muito sobre a questão da magia, né, e tal, a magia como cotidiano, e eu acho que, de fato, isso, né, aquela coisa, né, sempre tem um lado bom, um lado ruim, uma merda ser periferia do capital, né, não, muito ruim, não vou falar a palavra, muito ruim ser periferia muito do capital. Ruim. Mas, ao mesmo tempo, é isso, eu acho que o capital, ele preza por uma desconexão muito grande do ser humano com a sua magia, né? E aí eu falo, sim, de espiritualidade e religiosidade, mas não só, porque eu acho que a gente é atravessado por essa magia acreditando ou não acreditando, sabe? Eu acho que a magia faz muita parte do nosso cotidiano. As pessoas entendem o que é pular as 7 ondas no Ano Novo. As pessoas entendem o que é bater 3 vezes na madeira, jogar o sal por baixo do ombro, não passar debaixo de uma escada, porque São Jorge está na Lua, né? Porque hoje é dia de São Jorge, hoje é dia de Ogum, sabe? Então eu acho que esse imaginário. Eu lembro, gente, eu acho essa história eu acho maravilhosa. Quando encontraram um despacho para Exu numa encruzilhada em Milão, e a polícia ficou tentando entender o que era aquilo. Ninguém entendia. Não faz parte assim, do contexto. É isso, porque encontraram ali um ebó para Exu e ficaram totalmente perdidos, não faziam ideia do que era aquilo, entende? Ai, causar confusão europeu, a gente ama. E aqui no Brasil, mesmo a gente estando numa tradição que é fortemente judaico-cristã, né? Uma predominância muito forte das religiões cristãs, mas assim, você pode acreditar, você pode não acreditar, você pode assim, nossa, gente, Deus não existe e tal, né? Mas você passa por uma encruzilhada, você vê um despacho, você sabe o que entende? Você a gente está imerso naquilo ali, né, de certo modo. Exatamente. Mesmo que a gente não acione. Chama a polícia, o que é isso, sabe? Se tiver um recado, o que é isso? Ninguém vai ficar perdido, sabe? Então, eu acho que nós que somos periferias do capital, eu quando falo, né, eu estou falando de América Latina, mas eu estou falando também dos países do continente africano, dos países, sabe? É isso, né? Basicamente fora desse lugar de Europa Ocidental, de Estados Unidos, mas mesmo as populações não hegemônicas, as populações indígenas, mesmo nesses lugares, entende? Sim. Eu acho que quem está fora do centro desse sistema, que é muito desumanizante e que enxerga muito essas conexões e esses rituais e essas festas e essa magia como algo negativo por ser algo para nada, que não é de produção, de produtividade. Isso. Então, eu acho que quanto mais afastado a gente está desse centro,
também mais é possível a gente exercer essa magia, a gente está mais imerso e mais imbuído desses rituais, dessas festas, dessa magia mesmo, assim, sabe? E, portanto, eu acho que o fantástico é uma expressão que dialoga muito com a realidade e a existência de ser brasileiro no século XXI, entende? Não só brasileiro, como, né, outros povos, outras origens fora desse centro do capital, né? É isso. Eu gosto muito da fantasia porque a gente tem a possibilidade de. É sempre assim, né? Praticamente. A gente tem a possibilidade de pensar na nossa realidade, só que com a outra roupagem. Então, eu acho esse poder da fantasia incrível, porque a fantasia nunca é sobre algo distante da gente. A fantasia é sempre muito Isso. próxima, né? E aí Perfeito. a gente usa a fantasia para a gente conseguir pensar na nossa realidade, só que de forma diferente, talvez até para que a gente consiga se distanciar e conseguir analisar aquilo ali de uma forma mais distanciada e conseguir refletir, né? Já que a gente está tão imerso nessa nossa realidade. A Úrsula K. Le Guin, no prefácio de A Mão Esquerda da Escuridão, que é um livro que eu amo, 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 ela fala justamente isso, né? Ela fala sobre ficção científica especificamente, mas eu acho que é isso, né? São gêneros que conversam muito, né? Enfim, todos um pouco debaixo desse guarda-chuva da fantasia, né? Acho que aqui, de fato, na realidade latino-americana, a gente teve muito essa expressão do realismo fantástico muito forte, né? Mas, enfim, né? Ela fala muito da ficção científica como um gênero, né? Porque visto dentro desse lugar, né, de um gênero que fala do futuro, né, que pensa o futuro, e aí ela fala muito sobre a ficção científica não ser uma adivinhação do futuro, entendeu? Uma vidência do futuro, mas sim uma forma de extrapolação para falar do nosso presente, sabe? Da nossa Exatamente. realidade, né? Do que é nosso, na verdade, né? Porque é o que a gente vê com distopias, né? Que quando a gente pensa em distopias, existem distopias que, quando a gente fala, por exemplo, do conto da Aya, é uma distopia que, por ser uma distopia, fala de um futuro, só que é um futuro que foi baseado em fatos históricos que são do nosso passado, né? Então, Sim. é aquela questão da roupagem. E eu acho que quando a gente fala dessa questão de pensar, a gente usa o futuro para extrapolar nosso presente, isso me lembra uma fala sua que eu marquei porque eu achei muito interessante, deixa eu ver aqui, que é a visão do tempo que você traz. Você fala assim, acho incrível que consigamos dar formas ao futuro, ao que ainda não existe, e que temos um passado coletivo compartilhado que nos impacta, mesmo que não tenhamos vivido. E aí a gente Sim, volta com a questão do tempo, né? Como a sim, gente está no futuro, mas está no presente, mas a gente usa para falar do presente, mas a gente está usando o passado também, né? Que se a gente for sim, falar de um futuro distópico ditatorial, a gente está usando um passado que a gente pode não ter vivido, mas que ele existiu e está ali. Então eu acho interessante como a gente voltamos aqui para o início. Eu amo. Santiago, como é que você, ó? Nossa, tipo assim, a gata dando o nome dela como entrevistadora, entendeu? Ela foi tipo assim. Então, vamos voltar aqui num grande ciclo da vida, Rei Leão, entendeu? Ela evocou, materializou. Eu amei, eu amei, eu amei, entendeu? O tempo não é linear, o tempo é cíclico, eu Não, 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 não. gosto. Não, inclusive você falou, né, da questão do futuro ditatorial, é uma questão que eu exploro no Tatuí, né, que é o ponto que abre o tempos que podem ser, né, essa parte do futuro, em que, no entanto, eu tive o cuidado de equilibrar distopias e utopias, né? Acho que tem um vídeo do Ora Thiago em que ele fala sobre isso, né? Sobre essa necessidade das utopias, na verdade, né? Sim. E é uma tendência forte no afrofuturismo, inclusive, né?
E tem uma frase do Mark Fisher que eu amo, que ele fala que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? Então, eu tenho muitas questões com esse momento em que a gente vive agora, em que também... Assim, eu acho que é importante haver a distopia, eu acho que é importante a gente chamar atenção para algumas questões, e por isso eu faço uso das distopias também, mas eu também acho que é importante a gente entender que existem outras possibilidades, entende? Sim. Eu acho que a gente está muito agora nesse lugar, né, do tipo assim, caramba, o fim está próximo, né? O fim do mundo, o fim do mundo, o fim do mundo, como algo muito inescapável, e eu acho assim, muito inescapável dentro do sistema que a gente está vivendo atualmente, entende? Dentro do capitalismo tardio, dentro de um sistema capitalista de forma maior, entendeu? Onde, sei lá, bilionários existem, sabe? Onde Elon Musk é quase um trilionário, né? Em reais já é um trilionário, inclusive, né? Ai, nem me fala, pois é, nós fui chamar Elon Musk Ele aqui, não sabe? vale nem um segundo do não, nosso não tempo. vou falar 3 vezes, que senão ele pula aqui de um bueiro imediatamente, assim, imediatamente. Nossa, eu vou realmente levar um susto, porque como é feio aquele homem, Jesus! Realmente você vê, né? Nem com todo o dinheiro do mundo conseguiu consertar aquela cara feia dele, entendeu? Para tu ver que realmente dinheiro não traz quase tudo, mas a beleza faltou muito ali. Mal diagramado aquele ali, mal diagramado demais ele. Nossa, totalmente, bolo solado total, assim, solou muito ali, muito, Jesus. Mas então eu acho que a utopia nesse momento ela é algo muito importante também. Não num lugar delirante, não tem nada acontecendo e vou fingir que essa realidade não existe, não é isso. Mas eu acho que entender que também as coisas não são inescapáveis, entende? Tipo, existem alternativas, existem possibilidades, mas que sem dúvida precisam passar por uma ruptura muito profunda, né? E que isso implica diversas coisas, né? Enfim, transformações talvez muito dolorosas, muito violentas, não é também tipo assim, né? Ai, gente, vamos acabar com o capitalismo? Mas vamos! Não é isso, né? Mas é possível, sabe? Que interessa ao capital essa ideia de que não existe outra alternativa e de que as coisas só podem ser assim. Quando de fato o capitalismo é um sistema que tem aí, não sei, 150 anos, mais ou menos, com mais força a partir mesmo ali do início, né? Começa ali meados do século XIX, mas com mais força a partir do início ali do século XX, né? Então, calma, né, gente? Teve muita humanidade antes e pode haver muita humanidade, muita história humana depois também. Então, sem dúvida, algo que foi muito importante para mim foi sim fazer uma denúncia dos tempos que a gente vive a partir da ideia de um futuro possível. Acho que, assim, no Brasil, na América Latina, impossível não falar de ditadura, de regimes ditatoriais, de regimes de exceção, principalmente aí, né, quando a gente tem, sei lá, uma tentativa de golpe por parte de Bolsonaro e exército, enfim. Sim. Então, acho que isso, de fato, é uma questão mais presente do que nunca. Então, acho importante a gente pensar nos futuros distópicos, como acho muito importante também a gente entender que eles não são a única possibilidade, que interessa a um discurso dominante a gente pensar que eles são, inclusive, que só pode ser assim, né? Então, uma preocupação bem grande que eu tive, assim, foi de trazer esse revezamento, assim, né, entre distopias e utopias na parte do futuro, e inclusive terminar o livro com um conto utópico, ainda que, sem dúvida, as minhas utopias elas tragam cenários de rupturas profundas e, portanto, violentas, porque, enfim, né, também não vamos nos enganar, né, já que tudo, né, que essas mudanças serão flores, né? fáceis. Mas, enfim, sem dúvida, foi uma preocupação minha ao construir essa parte do livro.
Eu acho interessante isso, porque a gente realmente interessa a um setor que a gente acredite que é o fim do mundo, porque quando a gente acredita que é o fim do mundo, a gente não desvia daquele caminho, né? E tem algo que está levando, né, a gente para aquele final do mundo. É esse caminho, na verdade. Existe um problema nesse caminho. A gente não pensa nesse caminho, a gente só está caminhando. A gente não pensa nisso. Então faz muito sentido. É muito difícil a gente conceber utopias, né? Tipo assim, a gente concebe futuros distópicos, talvez por conta desse nosso passado histórico, mas utopias fica parecendo que, tipo assim, mas que base que a gente tem para essa utopia? E é como você falou, né? Tipo assim, o capitalismo, ele é muito recente, ele não fez parte de toda a história da humanidade. Então, eu acho que a gente tem um precedente histórico para fundamentar essas utopias. E mesmo que a gente não tivesse, eu acho que só o desejo de termos um cenário diferente já seria um fundamento necessário para a gente conceber essas utopias. Nossa, a vontade é muita coisa, sabe? Já é demais, gente. O próprio, assim, quando a gente pensa no próprio discurso climático, né, assim, que sem dúvida é uma urgência enorme, né, imensa. Mas a gente pensa sempre em termos, né, de humanidade. É porque o que a humanidade está fazendo, o que a humanidade... Gente, pelo amor de Deus, entendeu? Tipo assim, o que os bilionários estão fazendo, sabe? Isso, né? O que a indústria, o grande complexo agropecuário está fazendo, entendeu? O que o exército dos Estados Unidos está fazendo, que tem mais emissão de carbono do que a de muitos países inteiros, sabe? Mas, de novo, né, eu acho que interessa a essas pessoas que, na verdade, são, assim, meia dúzia de CPFs, entendeu? Sim. Em sua esmagadora maioria na Europa Ocidental, né, na União Europeia e nos Estados Unidos, interessa a responsabilização, né? Isso. Então, assim, não, o problema é a humanidade. É todo mundo. Somos todos nós, né? E, assim, não é o caso, sabe? Mas é interessante, porque quando você não aponta culpados, não aponta responsáveis, você também não aponta o que tem que mudar, ou quem precisa resolver, ou quem precisa ser... quem precisa ser visto como responsável, quem precisa ser culpabilizado, né? Quando você coloca isso no ombro de uma massa disforme, todos nós humanos, toda a humanidade, isso, de novo, mais uma vez, serve a quem está no poder e, de fato, está causando esse cenário desolador, né, no sentido que a gente está vivendo, né, da crise climática, sabe? É verdade. Mas já caminhando para o fim, para a gente não caminhar para uma distopia, vamos tentar aqui terminar numa utopia. Isso. Vamos terminar para cima, energia lá em cima. Isso, energia lá em cima. Vou terminar com a pergunta. Como é que tem sido a recepção do público a Relógios Partidos? Olha, eu estou muito positivamente impressionada, assim, né? Porque é isso, eu sou uma autora estreante e, enfim, né? Tipo, não sou assim filha, neta, embora certamente tenha vindo de um background privilegiada em muitos sentidos, mas não tenho artistas na família, entendeu? Não sou filha ou neta ou um sobrenome que é nome de rua, entendeu? Então a gente sabe, né, que nada é óbvio e é isso, né? Estou sendo publicada pela Literalux, uma pequena editora, mas que assim eu sou muito grata assim ao trabalho deles, assim acho que o objeto do livro em si, né, é perfeito, assim, acho que uma verdade assim de edição incríveis, assim. Eu na minha trajetória de muitos caminhos, né, eu também já trabalhei em editorial, né, assim, durante sei lá, uma década.
Então, eu prezo muito, né, pela qualidade do livro, e eles fizeram um livro de uma qualidade, assim, altíssima, assim. Eu acho que o projeto gráfico, a qualidade de papel, de fonte, de tudo. Então, eu fiquei muito feliz com isso. E a recepção, para mim, é muito surpreendente, entende? Porque, para mim, eu estava assim, se eu vender aqui meia dúzia de livros para os meus amigos mais próximos, nossa, já tá ótimo, sabe? Eu já vou ficar muito feliz. E aqui estou eu sendo entrevistada por você, né, Santiago? Então, a gente conseguiu essa ponte aqui, Rio-Bahia. Exatamente, sabe? Então, assim, eu lancei, o primeiro evento de lançamento que eu fiz foi na Flip, né? Isso foi uma coisa também, assim, de outro mundo para mim, porque pela primeira vez esse ano a Flip abriu esse espaço gratuito, né, para lançamento de novos autores, de autores independentes, de autores que são publicados por pequenas editoras. Então, dei muita sorte, assim, né? Porque é isso, o primeiro ano que eu... Então, o primeiro evento foi lá na Flip e depois fiz um lançamento maior aqui no Rio, e depois fiz um terceiro evento também, né, um pouco menor, em São Paulo, porque meus amigos paulistanos insistiram muito. E em todas eu ficava assim, não, é isso, né? Vai dar, tipo assim, luz de gatos pingados, é isso aí, beleza, sabe? E eu já estava muito feliz. Tipo assim, o fato de conseguir concretizar um primeiro livro, sabe? Que é esse sonho que eu carrego desde que eu tenho 13 anos de idade, entendeu? Conseguir fazer isso, conseguir escrever o livro e ver ele publicado, para mim já é muito além de tudo que eu esperava, entende? Já me deixa assim muito realizada, sabe? E aí o fato de que assim os 3 eventos de lançamento tiveram tipo assim um público consideravelmente maior do que eu esperava, e venderam mais do que todos os 3 venderam mais do que eu esperava, e de estar conseguindo ter essa entrada também graças à minha assessoria de imprensa, né, a Contato, que tá fazendo um trabalho assim incrível também de divulgação do livro, que tem um trabalho muito novos autores independentes, autores que se autopublicam, que publicam por editoras menores. Então, o trabalho delas é fantástico também. Mas, enfim, e aí eu tô vendo o quanto o livro tá reverberando, assim, sabe? Tipo, pessoas que eu mal conheço vindo falar comigo, pessoas que eu não conheço. Quando que eu achei que eu ia estar... De verdade, assim, sendo entrevistada num podcast, um canal no YouTube, para falar sobre mim, sobre as coisas que eu acredito, sobre as minhas ideias, sobre a minha literatura, a minha arte, no meu primeiro livro. Nunca, jamais, em tempo algum, entende? Olha essa síndrome do impostor, olha essa síndrome do impostor. Ai, menina, pois é, né? Isso realmente é uma questão que atravessa a gente. É uma demanda, é uma demanda. É uma demanda, opa, nem é uma demanda, certamente. Não, mas eu acho que assim, também tem um lugar ali, pé no chão, de também não ficar delirando, que do tipo assim, ai, uau, eu sou tão incrível, eu sou tão foda, eu escrevo tão bem, eu sou tão maravilhosa, que caramba, eu vou publicar o meu primeiro livro e eu vou ganhar o prêmio Nobel, entende? Sabe, eu acho que a gente também, às vezes, tem que sair um pouco desse lugar delirante, entende? Então, para mim era tipo isso, assim, pô, vou lançar meu livro, já é coisa dessa, eu ter escrito um livro e eu conseguir... É isso, se os meus amigos lerem, me mandarem aqui um WhatsApp falando, caraca, Lu, adorei, muito bom, já tá ótimo, entende? E na verdade, assim, acho que eu tô conseguindo muito mais do que eu vislumbrava inicialmente. Pessoas que eu não conheço vindo falar sobre o livro comigo, pessoas que eu não conheço indo aos lançamentos, pessoas que eu não conheço encomendando o livro, sabe? E também, é claro, tipo, pessoas que eu conheço e amo e que são muito queridas e que, tipo assim, fico muito feliz também de estarem me prestigiando, pessoas que me importam muito, são muito caras para mim, né?
meus amigos, minha família, enfim, também, sabe, estarem me prestigiando com a leitura deles e fazendo comentários e, caraca, sabe, quase todo dia agora eu acordo e é isso, alguém me mandou uma mensagem ou no Instagram, ou lá no Telegram, me falando, caramba, li seu livro, adorei, cara, tô lendo esse conto, é muito bom, não sei o quê. E, nossa, é surreal, assim, é literatura fantástica para mim. É fantástico. Fora assim, totalmente fora do que eu esperava. Nossa, é muito impactante, assim, para mim, sabe? Acho que, sem dúvida, do tipo assim, eu quero trilhar esse caminho na literatura, e é lógico que, enfim, né, aquilo, né? O artista, quando fala assim, ai, não me importo se vão me assistir ou não, se vão me ler ou não, é mentira, né, gente? Vamos combinar. Pelo amor de Deus, gente, não faz humilde. Não. Ninguém pega que para nada. escrever um livro para publicar, para, entendeu? Para isso, para montar uma peça, para escrever um roteiro, o que quer que seja, pintar um quadro, tirar uma fotografia, esculpir, sei lá o quê, para... Ai, não, se ninguém vir... É só para jogar no mundo. Não, entendeu? É lógico que eu acho que a gente quer, né, construir um reconhecimento, sabe? A gente quer... Pô, eu quero ser lida, é óbvio, pelo maior número possível de pessoas, entende? Mas eu acho que é esse equilíbrio entre, assim, querer muito ser lida e querer alcançar certos lugares e certo reconhecimento na minha literatura e tal, mas é isso, mas não cair num lugar delirante de, ai, nossa, agora todo mundo vai ver, sei lá, o presente de Deus que é a Luísa Conde. Não, entendeu? Então é isso, eu acho que eu fui com expectativas bem baixas, acho que também por toda a minha trajetória no meio editorial, sabendo que é muito difícil para um autor estreante, para uma pessoa que está escrevendo um primeiro livro e tal. E, nossa, para mim, a recepção está superando muito as minhas expectativas, assim, sabe? Muito. O que me deixa muito animada para realmente, assim, seguir escrevendo, né? Tanto na literatura, quanto na dramaturgia, quanto no roteiro, enfim, o que pintar, estamos aí, entendeu? Mas me dá muita força, de fato, para seguir nesse trabalho mais autoral, né? Tipo, de escrever meu primeiro romance, depois de escrever a minha próxima coletânea de contos, que já tem nome, inclusive, aquelas. Eu tenho muita dificuldade com título, então eu fico pensando nos nomes de antemão, entende? Porque título é uma coisa que me dá muito nervoso. Tem que sumarizar aquela história, né? Ai, não, nome de filho, entendeu? Tipo assim, ai, tipo meu Deus. Isso. Até pior, talvez. A Beatriz, entendeu? É difícil. Mas, enfim, acho que isso me dá muita força para escrever meu romance, para escrever minha próxima coletânea de contos, para escrever essas outras ideias que já estão começando a habitar na minha mente, entendeu? De outro romance, de outra coletânea de contos, para escrever essa peça, né? E a minha próxima, entende? Isso dá um ânimo, assim, sem dúvida, muito grande, sabe? Nossa, uma alegria muito grande. Eu fico muito feliz que você está tendo essa recepção. Eu acho que é merecido, né? É merecida essa recepção. E que continue assim e que isso te impulsione mesmo, né? A tirar suas ideias do baú, a sair da caixa, se reinventar. Eu espero também que as pessoas que assistam essa nossa entrevista, elas queiram conferir o seu trabalho, como eu também quero conferir. Eu fiquei muito curiosa para conferir tudo, né? Tudo. Desde literatura até a dramaturgia. E eu sou muito grata por esse nosso bate-papo, né? Eu acho que foi minha primeira entrevista solo, eu fiquei muito feliz, eu acho que fluiu muito bem e foi muito divertido. Eu acho que tem sido muito bom esse quadro, cada vez melhor. Eu acho que os convidados eles têm uma energia, uma vibe muito parecida com a nossa, muito próxima. E eu só tenho que agradecer a você ter aceitado esse convite, a Contato, porque conseguiu intermediar essa ponte aqui. Sim. E eu só tenho que agradecer. Muito obrigada por tudo que você trouxe, as reflexões, as falas,
né? As viagens também, não só no tempo, mas viagens reflexivas e filosóficas. Eu acho que foi um bate-papo muito instigante, muito legal. E eu acho que, assim como as nossas outras parcerias, é um precedente para parcerias futuras também. Eu só tenho que agradecer a você ter aceitado. A gente vai jogando para o universo, né, Santiago? Claro, joga para o mundo. Entendeu? Certamente. Olha, eu queria te agradecer muito. Nossa, eu estou muito honrada. Essa é a sua primeira. Você falou que é a sua primeira entrevista, assim, estou muito honrada de fazer parte dessa. Entendeu? Nossa, um enorme privilégio para mim. Amei as suas perguntas, assim, acho que realmente, olha, você deu seu nome, Santiago, que eu sei que eu sou essa pessoa que sai abrindo vários caminhos e não é, às vezes não é fácil encontrar o caminho de volta, mas muitas digressões, mas enfim. Amei conversar com você, amei esse bate-papo, adorei suas perguntas. Como eu falei, assim, para mim é surreal estar assim, no meu livro de estreia e ser convidada, ter esse espaço aqui para falar da minha arte de forma geral, né? do meu livro, enfim, das minhas ideias. Acho que, poxa, se eu conseguir, né, tocar alguém, entendeu? Com a minha literatura, com a forma como eu faço arte, com a minha dramaturgia, enfim, com as minhas obras no audiovisual, para mim, assim, estarei realizada, sabe? Se eu conseguir trazer esse lugar um pouco incômodo, um pouco desconfortável, mas que te faz... Um pouco esquisito, mas que te faz refletir, que te impacta emocionalmente de alguma forma... Olha, tá muito bom, entendeu? Isso me faz muito feliz e, assim, acho que em termos de profissão, de carreira, é tudo que eu quero, sabe? Em termos de ambições artísticas, é tudo que eu quero, assim. Então, quero agradecer muito por você me abrir esse espaço. Nossa, amei, assim, tipo, contigo, amei suas perguntas, amei a conversa, sabe? Também. E é isso, assim, agradeço muito por esse espaço, por essa oportunidade, estou muito feliz, estou muito grata, realmente muito honrada de estar nessa sua estreia, Santiago. Adorei, e, poxa, muito obrigada mesmo, assim, estou muito feliz e sou muito grata. Obrigada a você, e eu espero realmente que os Paideia Geekers que vão assistir essa nossa entrevista, eles consigam, né, ser impactados pela sua obra, pela sua fala. Eu acho que vai ser algo que vai também me deixar muito feliz também, porque eu fui, e eu acho que quanto mais pessoas forem, melhor também. Então eu só tenho que agradecer. Ai, por favor, Paideia Geekers! Por favor! Paideia Geekers é um pedido, quase uma ordem, mas vamos lá conferir o trabalho de Luísa, Relógios Partidos, e quaisquer outras obras mais, músicas, peças, e que ela tiver mais a oferecer. E é isso. Tá, obrigada, ótimo, Luísa, Paideia Geekers. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada, Paideia Geekers. Estamos juntos. Tchau, bye! Tchau.